Oi, tudo bem com você? Você gosta de estudar a Bíblia? Você tem o hábito de estudar a Bíblia? Ou você tem dificuldade ou você não tem interesse? Eu queria falar para você que é importante a gente estudar a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra do nosso Deus, do nosso Pai, e nós precisamos ter um relacionamento com Ele. E para a gente entender o que Ele quer falar conosco, nós precisamos estudar, não somente ler por ler, mas meditar na palavra e às vezes manusear a Bíblia, ler, procurar referência, procurar um texto que se encaixa com o outro e ali então montar ali, vamos dizer assim, um estudo para você mesmo, não talvez para passar para outras pessoas. Você tem esse hábito? E essa outra pergunta que eu queria fazer é relacionada à primeira. Você frequenta a escola dominical? Você gosta da EBD da sua igreja? Você faz parte da EBD da sua igreja? Porque é importante nós estudarmos juntos com outras pessoas, porque ali às vezes tem dúvida de um que serve para outro, às vezes alguém tem uma informação que vai ajudar outra pessoa e aquela outra pessoa pode ajudar outras pessoas em casa, né? Então é importante você participar da EBD que você pode ou não ter na sua igreja. E aí é sobre isso que eu queria falar um pouco nesse vídeo de hoje. E antes de entrar realmente no texto, eu também queria pedir para você se inscrever aqui no nosso canal. Nós temos algumas pessoas que assistem nossos vídeos e elas não estão inscritas, então dá uma conferida aí embaixo se você está inscrito no canal, ativa o sininho. Nós temos vídeos toda quinta-feira. Talvez a gente está pensando em ampliar isso, né? Lançar vídeo em outros dias também, postar vídeos em outros dias. E nós temos as transmissões dos nossos cultos aos domingos à noite, às 7 horas. Todo domingo a gente está postando aqui também, ao vivo. E se você gostar do vídeo, deixa o seu like aí para a gente entender que você gostou. E também comenta aqui embaixo se você tem alguma ideia, sugestão para outro vídeo. Se você quiser complementar alguma coisa, coloca aí nos comentários para a gente continuar. Nós da Casa de Oração do Santo Agostinho, na nossa escola dominical, nós temos várias classes. Temos a classe dos cordeirinhos, que são as crianças ali desde colo, às vezes nem fala direito ainda, né? Até as crianças que estão ali começando a leitura, começando a entender um pouco, a pegar a Bíblia e conseguir ler alguma coisa. Aí depois nós temos a classe Davi, que são as crianças que já sabem ler, já conseguem pegar um versículo e começar a meditar um pouquinho sobre aquilo. Aí nós temos também a classe Samuel, que já os adolescentes eles já estão um pouco mais maduros sobre isso, conseguem ler com muito mais facilidade, conseguem estudar, acompanhar um raciocínio um pouco mais robusto, vamos dizer assim. E aí nós temos a classe Timóteo. Temos a classe Timóteo, que ela é mais voltada para os jovens que já estão saindo da adolescência e começando sua vida adulta, e ali já estão ali na faculdade, já tem uma mentalidade um pouco mais diferente, precisa de uma linguagem mais adaptada para essas pessoas. E depois disso, talvez com o casamento, ou se a pessoa se sentir mais à vontade no meio de pessoas mais velhas, elas têm ali a classe Débora, que são a das mulheres, e tem a classe Heróis da Fé, que são as dos homens. Então, nós temos esse conjunto de classes, e se você é de alguma casa de oração, você deve ter percebido que esse nome se repete em várias casas de oração, esses nomes das classes. Algumas usam isso até hoje, outras mudaram, colocou classe dos jovens, dos adolescentes e assim vai. Mas no geral é sempre essa linha. E hoje eu queria falar sobre a classe Cordeirinhos de Cristo. Por que esse nome? Por que a gente chama as crianças de cordeirinho? Os cordeiros, eles são animais que precisam ser guiados, são animais que precisam de cuidado especial, são animais que se você deixar eles sozinhos, eles não vão conseguir sobreviver, vamos dizer assim, de maneira saudável. Às vezes pelos perigos que a vida oferece, às vezes por escolhas mal feitas dos próprios cordeiros. E nós vamos ver, à luz da Bíblia, o que é ser um cordeiro. E você vai perceber que todos nós somos cordeirinhos de Cristo. E esse cordeirinho de Cristo. E aqui em João, no capítulo 10, Jesus mesmo ele fala que ele é o bom pastor. No verso 11 ele fala o seguinte: eu sou o bom pastor. E é interessante que ele fala que ele é o bom pastor. Ele não fala que ele é um pastor, ele não fala que ele é um pastor bom, né? Um pastor que cuida das suas ovelhas apenas. Ele fala que ele é o bom pastor. Ele é o único que pode ser considerado bom pastor. E ele fala, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas.
E ele fala por que ele é o bom pastor. O que difere ele de um pastor comum por um bom pastor, para ser o bom pastor? Ele dá a vida pelas suas ovelhas. E aqui nesse contexto, quando ele está falando aqui, ele ainda não tinha dado sua vida pelas ovelhas. Mas nós sabemos hoje que isso era uma palavra profética do nosso Senhor, referente ao que ele ainda ia cumprir, e hoje ele já cumpriu. Ele já morreu por nós, ele já deu a vida por nós, que somos ovelhas dele. E nós, como ovelhas, precisamos saber o que é ser ovelhas. E aqui no Salmo 23, que talvez seja o salmo mais conhecido da Bíblia, nós vamos ver algumas características do que o pastor faz em relação ao seu gado, ali, às suas ovelhas, ao seu rebanho, né, vamos dizer assim. E vendo o que esse pastor faz, nós vamos ver o que nós, como cordeiros do Senhor, precisamos fazer também. Olha só. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. É interessante como que o salmista aqui, o próprio Davi, ele começa esse texto, ele fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E tem uma música do Projeto Solo que eles fazem uma interpretação diferente desse primeiro versículo, que eles dizem o seguinte: se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. E olha só que interessante, nada me faltará. O que eu não tenho, eu não preciso. E se nós formos olhar, às vezes a gente está querendo as coisas que a gente não precisa, às vezes a gente está querendo coisas que o nosso Deus não quer para nós, para o nosso próprio bem. E se a gente confiar no nosso pastor, nós vamos ver que se a gente não tem o que a gente está pedindo, é porque a gente não precisa. E a gente precisa descansar e confiar no nosso Deus. E aí ele fala: olha, me faz repousar em pastos verdejantes. E nós, como cordeiros, como ovelhas do Senhor, precisamos ter essa confiança do nosso Deus, que aonde nós estivermos, Ele vai estar com a gente e Ele vai nos fazer repousar nesses pastos verdejantes, aonde a gente pode confiar e descansar realmente. Não precisamos ficar preocupados com o dia de amanhã, não precisamos ficar cautelosos demais, gerando até mesmo uma certa desconfiança do nosso pastor, que é o nosso Deus, nosso Jesus. Nós precisamos confiar nele, porque ele nos faz repousar em pastos verdejantes. E aqui ainda no verso 2 fala, ó, leva-me junto das águas de descanso. Ele faz com que a gente tenha essas águas de descanso, e essas águas de descanso somente o próprio Jesus, que é a fonte de águas vivas, ele pode nos dar. E essas águas de descanso não é água para o nosso corpo, mas sim água para a nossa alma, a água para refrescar a nossa alma. E aqui fala, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Essas veredas, esse caminho de justiça, nós podemos pensar que justiça é algo justo, algo que está funcionando. Se justo, podemos dizer talvez de uma máquina, de um motor, vamos dizer, de carro. Se o motor do carro ele tiver com algum parafuso frouxo, se tiver com alguma coisa ali que está desgastada com o tempo, se tiver faltando um óleo, ele não está rodando justo. Então ele é um motor que uma hora vai dar problema, seja não ser o problema. Se aquilo tiver tudo justo, se houver justiça, aquele motor vai funcionar muito bem e as coisas vão fluir. E ele quer nos mostrar a sua justiça. O nosso Deus quer nos mostrar a sua justiça. Essa justiça que ele tem pra gente é algo que funciona, é algo que não precisa ficar corrigindo, é algo justo, algo que está correto. E no verso 4 fala o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E nós vemos aqui que ele fala que esse vale da sombra da morte é um lugar que a gente não se sente bem, não se sente confortável ali, porque ali tem a sombra da morte, tem algo que a gente sente, não se sente bem, não se sente confortável. Aos nossos olhos carnais, nós vemos que ali é um lugar que não é feito pra gente. Só que a gente pode ter certeza que se nós estivermos seguindo a vontade do Senhor, Ele vai estar conosco. Ele mesmo falou pra gente: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E aí ele fala: o teu bordão e o teu cajado me consolam.
Para quem não conhece, eu acho que a maioria deve conhecer o que é um cajado, né? Até as crianças talvez. Era um instrumento em que o pastor ele usava para corrigir as ovelhas ali. Ele pegava aquele cajado, às vezes precisava dar uma cajadada, às vezes ele precisava puxar ali a ovelha com o cajado porque ela estava se desviando do caminho onde era para ela seguir. E eles continuam seguindo o caminho correto, o caminho em que o pastor decidiu que aquelas ovelhas deveriam seguir. E aqui ele fala que esse cajado ele consola. Nós precisamos ter esse consolo do Senhor, em que mesmo que a gente esteja no caminho difícil, mesmo que a gente esteja se desviando do caminho dele, esse cajado nós precisamos agradecer quando nós recebemos uma correção do nosso Senhor. E com isso eu queria perguntar para você: você acredita mesmo que somente as crianças são os cordeirinhos de Cristo? Eu acho que não. Eu acho que eu sou o cordeirinho de Cristo. Eu acho que minha esposa, minha família, somos todos cordeirinhos de Cristo. A igreja é o grande rebanho do Senhor. Todos somos cordeirinhos. Todos nós precisamos ser guiados ao caminho correto e guiados pelo Senhor Jesus, que é o nosso verdadeiro pastor, nosso bom pastor. Como ele mesmo disse ali, né, naquele texto que nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 10. Então, eu espero que a gente consiga se colocar na condição de cordeirinhos de Cristo, de sermos guiados pelo nosso Cristo, e que a gente possa estar seguindo a vontade do nosso Senhor Jesus. Eu espero que você seja edificado por essa palavra. Deixe o seu like se você gostou do vídeo, se isso trouxe alguma edificação para você. Compartilha se você acha que as pessoas precisam entender um pouco sobre o que é ser um cordeiro de Cristo, o que é se deixar ser guiado, ser pastoreado pelo próprio Senhor Jesus. E dá uma conferida aí embaixo se você está inscrito realmente no nosso canal, tá bom? Então fica com Deus e até a próxima.